Vambora! Vambora! Vamos! Quarta-feira, hein? 13 de agosto. Bora para mais um programa. Falar sobre Celtics, falar sobre Bradley Beal, falar sobre James Harden. Vamos lá. Falar também sobre os free agents ainda disponíveis, meio a toda essa inércia da off-season, paradão absurdo. Ainda temos bons nomes, falar sobre eles. E vamos fazer um redraft, né? Fazer um redraftzinho aí. Não tivemos semana passada, mas nessa semana não falharei com vocês. Teremos redraft hoje. E vamos lá. Tá difícil arrumar pauta, hein? Não vou mentir pra vocês, não. Tá complicado. A gente vai tentando. A gente vai fazendo um trabalho aqui de escavação. Vambora. Vai. Vai. Todo mundo. Todo mundo. Vai. 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 Oh. 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 Inclusive, quem não tá sabendo, tô com um canal novo, hein? Canal Switchzeira, canalzinho de react, da hora, fora do basquete. Lá eu falo de assuntos diferentes. Se não segue, segue lá, se inscreve. Coisa linda. Ó, vamos lá, hein? Programa tá no ar. Edição de quarta-feira, coisa linda, dia 16, ó, dia 13 de agosto. Tô aqui perdido no tempo. Vambora! Vambora, ediçãozinha aí de número 267? 268? 269, olha aí, hein? 269, quase batendo 300 edições já, hein? Coisa linda, coisa linda. E vamos lá, né, cara? Falar aqui sobre Boston Celtics, temos novidades aí sobre a gerência do Boston Celtics, né? Falar sobre Bradley Beal aí, que deu uma entrevista falando como jogador do Clippers pela primeira vez. Vamos ver o que ele falou. Falar sobre James Harden, que listou os melhores companheiros de time que ele já teve. Montou ali um starting five com os melhores com quem ele já jogou. Vamos comentar sobre isso. Falar sobre os free agents que ainda estão disponíveis. E no fim, fazer um redraftzinho. Né? Redraft aí da classe de 2009. Classe do próprio James Harden, né? Classe do Curry, classe do DeRozan. Uma boa classe, uma boa classe. Até o top... Assim, tem uns 10 nomes que são muito bons dessa classe. Muito bons? Uns 8 muito bons. Aí tem uns 2 que são bons. E aí o resto aí dá uma queda de qualidade. Mas o top 10 aí desse redraft vai ser bem legal. O resto é meia boca. Mas é isso. É isso que temos pra hoje. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Meu nome é Luiz Fernando. Muito prazer. Muito bom ter você aqui no Switch TV Show. E vamos lá, roda a vinheta e vamos aqui começar esta bagaça. Bora! Beleza, pessoal. Vamos começar falando sobre os free agents ainda disponíveis, né? Estamos aí numa fase absurdamente parada, né, da off-season. Não tem nada acontecendo. E já faz um tempo, né, que não tem nada acontecendo. Anda bem difícil arrumar pauta para falar aqui no canal, né, o que explica o fato do Switch TV Show estar sendo dia sim ou dia não. Ah, Luiz, porque você tá com preguiça de gravar? Não, gente, porque não tem sobre o que gravar. Essa é a verdade. Né? Se eu fizer Switch TV Show todo dia,
Assim, não vai ter. Vai ter dia que eu vou chegar aqui e vou falar sobre, sei lá, mano, falar sobre garrafa d'água. Porque não tem assunto, né? Então eu tô intercalando os programas pra acumular o mínimo de assunto pra render um programa de pelo menos 30 minutinhos, né? Porque anda bem complicado. Porém, né, apesar da off-season parada, temos ainda nomes no mercado. Então os times têm ainda opções boas para explorar, né? E aí, dentre esses nomes, alguns se destacam. Eu peguei aqui essa postagem do Coast to Coast, onde eles listaram... Peraí que eu vou ter que ajeitar aqui. Peraí, que o layout tá meio bagunçado. Calma que a gente ajeita aqui na hora. Aqui Pô, aqui... Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui o layoutzinho. Calma. Muita calma nessa hora. Pera. Tá. Pera aí. Deixa eu ver se aqui fica legal. Vai ficar legal. Vou botar aqui, ó. Ó. Tá. Aí agora... Deixa eu só aumentar aqui a telinha. Fiz uma maracutaia aqui. Meu Deus do céu. O que eu fiz com esse... Meu Deus. Calma. Tá. Tá bom assim. Dá pra quebrar o galho. Ó, vamos lá. Listinha aqui do Coast to Coast. Os melhores free agents ainda disponíveis. Contando os agentes livres restritos, né? Os restritos aqui no caso são Josh Giddey, Cam Thomas, Kuminga e Quentin Grimes. Esses 4 são restritos. Ainda não tem nada resolvido sobre o futuro dos 4. Né? No caso de Giddey, Cam Thomas e Kuminga, a questão é que os times não querem pagar o que eles querem. Os 3 estão pedindo 30 milhões e nenhum dos times quer pagar isso para eles. E no caso do Quentin Grimes, não tem nem novidade, né? Não tem nada saindo sobre Quentin Grimes. Não tem nada sobre a pedida dele, não tem nada sobre a postura dos Sixers em relação a ele, não tem nada. Né? Então, não sabemos o que vai ser desses 4. O provável é que os 4 peguem a qualificatória e testem a free agent em 26, né? Testem a free agency em 26, sendo agentes livres e restritos. Né? O mais provável de acontecer no cenário de hoje. Então tem aí os 4 restritos e tem alguns bons nomes irrestritos, como Malcolm Brogdon, como Russell Westbrook, que segundo informações, ele tá tendo conversas com Sacramento, mas não tem nada ainda certo. Al Horford, que não fica no Celtics e ao que tudo indica, deve ir pro Golden State, mas parece que o Warriors vai esperar resolver a questão do Kuminga para aí sim pegar o Al Horford, mas parece que verbalmente já existiria um acordo firmado, né, entre as partes. Tem Gary Payton, que não fica também no Golden State, e é um cara que eu acho que seria um bom reforço para contenders, jogador atlético, que te entrega uma ótima defesa, tem problemas para ficar saudável, né? Tem sofrido muito com lesões, mas é um jogador que eu acho que compõe bem um elenco, poderia ser um reforço bom aí para times que precisem esticar a rotação, né? Ben Simmons, que parece que tem conversas aí firmes com o New York Knicks, mas não tem nada oficial ainda. Ben Simmons é o que eu falo, mano. Pelo mínimo de veterano, ganhando ali, né, um salário baixo e por um ano, eu acho que valeria a pena. Né? Para jogar os seus 15, 16 minutinhos por noite, entregar uma boa defesa, entregar um bom passe, acho que o Ben Simmons pode ser uma boa opção para isso. Agora, para jogar 30 minutos,
pra ganhar mais do que o mínimo de veterano, aí pra mim é uma loucura. Aí não vale a pena. Mas pra jogar 15, 16 minutos e o mínimo, acho que o Ben Simmons vale a pena. Precious Achiuwa é outro que eu vejo valendo a pena nesse cenário de ganhando o mínimo de veterano. É um cara roleplayerzaço. Acho que pode ser uma boa. Amir Coffey é um jogador que eu gosto bastante. Né? Acho que ele é um cara que por um preço baixo pode ser um excelente custo-benefício. Te entrega a defesa, te entrega a bola de 3. Né? Em times que precisem de um pouquinho mais de rotação, pode ser uma boa. Inclusive, caberia em vários contenders, ao meu ver. Tá? Então, gosto do Amir Coffey. Tem Alec Burks disponível. Tem Seth Curry disponível. Segundo informações, o Golden State também teria interesse no Seth Curry. Seria interessante ver os irmãos juntos, né? O meu amado Bol Bol ainda tá disponível, né? Eu adoro o Bol Bol. Sou muito parcial quando o assunto é ele. Então eu acho que ele seria um ótimo reforço para qualquer time. Ah, Luiz, mas ele não permanece saudável. Beleza, mas quando ele tá jogando, a magia acontece. Vocês têm que valorizar os poucos minutos de genialidade que o Bol Bol tem. É pouco? É pouco. Vale a pena pagar mais do que o mínimo de veterano? Talvez não. Mas durante aqueles 15 minutinhos que ele jogar saudável, você vai ficar encantado. Então, eu investiria no Bol Bol. Sou muito fã dele. Aí tem Charles Bassey, que é outro que, pra compor o elenco, seria uma boa. Dalano Benton também seria uma boa. E tem Malik Beasley, né? Ninguém sabe o que vai ser do Malik Beasley. Ele tá sendo ainda investigado por suspeitas de manipulação de resultado. Recentemente saiu que ele foi despejado do apartamento que ele estava morando por falta de aluguel. Tá devendo Deus e o mundo, devendo até o cabeleireiro dele, mano. Malik Beasley tá numa situação deplorável. O cara parece que tá, mano, se afundando e a tendência é que hoje ele não jogue mais na NBA, mano. A tendência é essa, né? Então... Mas é um cara bom. É um cara que fez uma temporada excelente em Detroit. E se ele não tivesse esses problemas aí, provavelmente ele já teria um time. Inclusive, ele já teria renovado com o Detroit. Que Detroit estava muito disposto a renovar com ele. Só que aí, por conta de todas essas questões, Detroit meio que se retirou da parada. E agora o Beasley tá com seu futuro totalmente indefinido, né? Então, é isso. Esses são os principais nomes ainda disponíveis. O DeAndre Melton é um outro nome que eu acho interessante citar. É um cara que, segundo fontes, estaria conversando para um retorno para o Golden State. É um nome que eu gosto muito. É um cara que te entrega a bola de 3, te entrega a defesa. Gosto dele. Então eu incluiria ele nessa lista também. E são bons nomes, cara. São bons nomes. Nenhum para ser titular. Eu acho que desses aqui, tirando, né, os restritos, acho que só o Brogdon eu veria como titular em algum time. E o Horford também. Acho que só esses dois. Né? Quentin Grimes, Kuminga, Cam Thomas e Giddey, todos eu vejo como titulares também. Só que eles são restritos. Né? Ou seja, não é como se qualquer time pudesse contratar eles. Não é assim. Agora, olhando para os que estão realmente 100% disponíveis, Brogdon e Horford são os únicos que eu vejo como titulares. O resto... tudo vindo do banco, né? O Westbrook é um ótimo jogador para vir do banco. O Gary Payton seria uma ótima vindo do banco também. Amir Coffey, né? E são bons nomes. E tem muito time precisando esticar a rotação, né? Muito time precisando de mais talento. O próprio Golden State é um time que precisa adicionar talento. Você tem o Lakers ainda precisando de algumas características. Por exemplo, o Gary Payton no Golden State. Acho que no Golden State, no Lakers. Seria uma boa. O Lakers precisa de mais defesa de perímetro. E o Gary Payton te entrega exatamente isso. O Amir Coffey seria uma boa também, ao meu ver. O Al Horford seria uma ótima no Lakers, mas parece que ele realmente está bem fechado com o Golden State. Então tem alguns nomes aí interessantes e vamos ver, né? Vamos ver se algum time
vai atrás de algum desses nomes para dar uma movimentada mínima aí no mercado que tá realmente um paradão absurdo. Então, sobre free agents é isso. Falando agora sobre bastidores, temos novidades sobre a nova gerência do Boston Celtics, né? Boston Celtics, para quem não se lembra, né? Foi vendido faz alguns meses, né? Foi vendido pro nosso querido Bill Chisholm, ou Chisholm, né? Ele foi o comprador do Celtics, desembolsou uma bagatela de 6,1 bilhões de dólares, uma venda, né, das mais caras da história dos esportes americanos. E aí, cara, segundo aí as informações da época, o novo dono, ele tomaria posse de fato do Celtics, ele seria o tomador de decisão principal do Celtics em 2028. Em 2028, o antigo dono, que é o Grousbeck, né, que é o Wyc Grousbeck, ele realmente abriria a mão ali, né, da sua influência dentro do time, e aí o Bill, o novo dono, seria realmente o tomador de decisão principal. Só que teve mudança nisso. Ontem saiu a informação de que os novos donos, no caso o novo dono, já vai assumir as rédeas do time agora. Né? Tá aqui, ó, matéria aqui do The Playoffs, que traz aqui, ó, com a compra prestes a ser efetivada, Bill Chisholm, ou Chisholm, peço perdão aí por não saber exatamente a pronúncia, deve assumir o controle do Boston Celtics e contrariar plano inicial de transição. E aqui eles falam que em um movimento surpreendente, o Celtics terá um novo comandante em breve. Isso porque, de acordo com Shams Charania, o antigo proprietário majoritário Wyc Grousbeck não deve mais continuar como comandante das decisões do Celtics. Assim, o controle da franquia vai para Bill Chisholm quando a compra for finalizada, o que deve ocorrer nas próximas semanas. A informação é desta terça-feira. E aqui eles falam, né, que o plano era o Grousbeck ficar no comando do time até 2028, né, auxiliando ali na transição. E aí, depois disso, né, a franquia seria entregue aí nas mãos do Chisholm, mas parece que isso vai acontecer de forma antecipada. O motivo não é falado, mas realmente o Celtics já deve ter aí o novo dono assumindo as rédeas do time já por agora, né? Novo dono que já se mostrou meio mão de vaca, né? Assim, a primeira coisa que o Celtics fez pós-venda foi limpar a folha salarial, né? O que é um indício, um indicativo de que nessa nova gestão a gente não deve ver um Celtics gastando uma grana absurda em multas como gastou nos últimos anos, né? O que, ao mesmo tempo que é bom, porque saúde financeira nunca é ruim, né, para um time, também pode ser visto como algo meio ruim, porque, né, quanto menos você gasta, menos, a tendência pelo menos é que menos chance de ser campeão você tenha, a menos que você seja um bizarro no draft como o Thunder foi aí nos últimos anos, né? O Thunder foi campeão não pagando Luxury Tax, né? Nem Thunder e nem Indiana, que foram os últimos finalistas, pagaram Luxury Tax temporada passada. Então, são franquias que conseguiram muito sucesso, né? Chegar numa final da NBA e ser campeão como o Thunder, pô, é um sucesso absurdo. Conseguiu isso sem gastar muito dinheiro, sem... Agora que o Thunder vai gastar uma grana violenta com as renovações do Chet e do Jaylen, mas até a temporada passada o Thunder não gastava muita coisa. Então, nessa nova gestão, pelo menos a tendência, me baseando no que foi feito até agora, pós-venda, é que a gente veja um Celtics buscando ser mais isso, ser um time saudável financeiramente, sem grandes gastos, mas com competição, o que deve vir por meio de draft. Então a gente deve ver um Celtics focando um pouquinho mais no draft, nessa nova gestão,
tendo ali os seus principais jogadores, né, recebendo dinheiro, porque não é como se, não, então o Celtics não vai dar contrato máximo pra ninguém. Não, vai dar. Tatum tá com contrato máximo, Jaylen Brown tá com contrato máximo, né, os dois dos maiores contratos da história da liga. Então o Celtics vai gastar muito, mas não vai gastar muito em todos os jogadores. Eu acho que dá pra gente traçar esse diagnóstico pro Celtics, né? Vai ser um time que vai gastar em jogadores específicos, mas não em todas as posições como estava gastando na temporada passada. Né? Holiday, Porzingis, os caras ganhavam muito dinheiro. Ganhavam uma grana violenta. Né? Já não vai ter mais isso. Né? Então, acho que é isso que eu espero dessa nova gestão do Celtics. Uma gestão menos gastadora e talvez mais focada em pegar oportunidades. Pegar um jogador ali, né, que tá vacilando no mercado por um valor baixo, escolher bem no draft em posições um pouco mais baixas. Acho que é isso que a gente pode esperar dessa nova gestão do Celtics, que já deve, né, ser efetivada nessa temporada, né? Então, sobre o Celtics, essas são as novidades. E temos também novidades sobre o Blazers. Inclusive, novidade de agora. Né? Saiu agora há pouco a informação da venda do Portland Trail Blazers. Informação aqui do Novi Williams, né? O Eben Novi Williams foi o primeiro que noticiou. Ele soltou aí hoje, mais cedo, que o Tom Dundon, que é dono do Carolina Hurricanes da NHL, chegou a um acordo com o proprietário Tom Allen, né, do Blazers, e vai comprar a franquia. Né? Vai comprar a franquia. O valor, segundo aqui o Charania, seria algo em torno dos 4 bilhões de dólares. Deixa eu botar aqui na tela para vocês, ó. Que a informação do Charania é que o valor gira em torno dos 4 bilhões. E aí, o Blazão da massa é vendido. Né? Só que é importante salientar que, segundo aí o Charania e o Novi Williams, os novos donos, né, o novo dono no caso, né, o Tom Dundon, não tem intenção de tirar o Blazers de Portland. Então não vai ser uma compra que vai tirar a franquia do lugar. Não, a franquia vai permanecer em Portland, só que agora vai ter um novo dono. E é interessante observar que é mais uma venda que vai dar um lucro absurdo, né? Porque o Paul Allen, que foi quem comprou o Blazers lá em 88, ele pagou na época 70 milhões de dólares. E agora a franquia é vendida por 4 bilhões. Né? Então é mais um bilionário ficando ainda mais bilionário depois da venda. E é mais uma franquia da NBA sendo vendida, né? Desde 2013, a NBA é a liga que mais vende times entre as 4 grandes ligas dos Estados Unidos. Né? NHL, MLB, NFL e NBA, dentre as 4, a NBA é a que mais tem franquia vendida desde 2013. Então, muita gente aí, muito bilionário americano investindo em franquias de basquete. Né? Estão vendo aí o crescimento do mercado no mundo. Né? A NBA, a cada ano, se torna uma liga mais e mais global, mercado expandindo, mais grana entrando, mais investimento chegando, e os caras estão crescendo o olho. E aí, quem tem bala na agulha para comprar uma franquia, tá comprando. Né? Lakers foi vendido, Celtics foi vendido, o Blazers é vendido agora. A gente teve o Dallas sendo vendido também recentemente. Então, comprar times da NBA parece que é um negócio que tá em alta. Você tem uma graninha sobrando aí? Compra aí, faz uma oferta. Olha o Sacramento Kings aí dando bobeira, New Orleans Pelicans dando bobeira. Faz aí uma oferta, pô. Faz a ligação, dá um lance. Dá um lance. Então, é isso, gente. Blazers é vendido.
Não tem muita coisa sobre esse novo dono. Não é ninguém muito conhecido assim no mainstream, como era, por exemplo, o Walter, né? Que comprou o Lakers. O cara era bem conhecidão. O cara era dono do Dodgers. É dono do Dodgers ainda. Esse Tom Dundon, ele parece que não é um cara tão mainstream. Ele é dono de uma franquia de hockey, da NHL. Mas vamos ver se sai alguma coisa sobre ele aí nos próximos dias. Mas o que é oficial é que o Blazers realmente tem novos donos. Uma nova fase em Portland, né? Um time aí que esportivamente tem tudo para ter um desempenho bom nos próximos anos. Um time que montou uma base jovem muito boa, com Scoots, com Shadow Sharp, com Camara, com Danny Avdija, né? Vamos ver o que vai ser do Blazers para os próximos anos, tendo agora, né, um novo dono, tá? Então, sobre Celtics, sobre Blazers e sobre os free agents, é isso, passamos a régua. Vamos falar sobre Bradley Beal. Bradley Beal, recém-contratado pelo Clippers, né? Ele que deu buyout com o Phoenix e assinou com o Clippers por um valor baixíssimo, né? Bradley Beal assinou o quê? Foram 2 anos, 11 milhões, não é? Não é isso? 2 anos, 11 milhões. Uma bagatela aí. Uma baita oportunidade de mercado que o Clippers aproveitou. O Bradley Beal falou como jogador do Clippers pela primeira vez. Ele deu aí uma entrevista para Tamar Sher. E nessa entrevista ele falou sobre o motivo que fez ele assinar com o Clippers. E aí a aspa dele sobre isso foi essa aqui, ó. Eu preciso de um anel. Você sabe que eu quero muito. Estou animado com a oportunidade. Nova cidade, novo ambiente, mas um ambiente faminto também. Definitivamente animado com a oportunidade de vencer. Então, segundo o Bill, o que o fez assinar com o Clippers foi grana. Não, grana não. Não foi grana, no caso. O que fez ele assinar com o Clippers não foi grana, e sim a chance de conquistar algo que ele quer, que é o anel. Ele quer o anel. Ele foi para Los Angeles em busca do anel, né? E eu acredito nele, cara. Eu acho que não é papinho, né? Porque muito jogador mete essa, né? Não, vim aqui para ser campeão, que eu quero ser campeão. Quando, na verdade, os motivos são outros, né? É dinheiro, é mídia. No caso do Bill, eu acredito que ele realmente foi pro Clippers pra brigar por título, porque ele tinha outras oportunidades, né? Oportunidades até mais lucrativas. Eu tenho certeza que tinham times dispostos a dar 20 milhões para ele no ano. Eu acho muito difícil que ele não tenha recebido propostas mais lucrativas. Ele deve ter recebido. Só que ele quis ir pro Clippers. E por quê? Dinheiro? Cara, não foi, porque 11 milhões em 2 anos não é um valor que eu vejo sendo atrativo pro Bill. Que apesar de não ser o mesmo jogador de anos atrás, né, da época de Wizards, ainda é um jogador que eu vejo valendo os seus 20 milhões na NBA. Então não foi dinheiro. Mídia. Será que no Clippers ele vai ter muita mídia? Não sei. Se fosse no Lakers, beleza. Mas no Clippers, não sei. O que parece é que ele realmente escolheu um time onde ele pudesse ter chance de ser campeão. E ele tem chance. Ah, Luiz, mas o Clippers é azarado. Ah, Luiz, mas o Clippers, o elenco é velho. Beleza, sim. Mas imaginando um cenário otimista, onde Bill, Harden, Kawhi ficam saudáveis, onde o Chris Paul fica saudável e todo mundo joga ali o que jogou temporada passada, por exemplo, cara, eu vejo um mundo onde o Clippers brigue por final de conferência, pelo menos. Pelo menos. É um elenco forte, um elenco coeso, defensivamente muito bom, e agora teve a adição de 2 ótimas peças ofensivas. Bradley Beal, apesar, como eu disse, de não ser o mesmo jogador da época de Wizards, ainda é um scorer muito bom.
É um cara que, sendo terceira opção no ataque do Suns temporada passada, um ataque extremamente bagunçado, teve quase 18 pontos de média. Imaginando ele num time mais organizado, mais competitivo e com ele motivado, cara, não é loucura imaginar o Bill entregando uma temporada de 19 pontos, ou até 20. Não é absurdo. O Chris Paul mesmo longe do seu prime, cara, entregou uma temporada extremamente sólida em San Antonio, jogando quase todos os jogos da temporada. Então, se os dois replicarem o que fizeram temporada passada, com o Harden jogando o mesmo na temporada passada, com o Kawhi jogando o mesmo na temporada passada, e todo mundo ficando minimamente saudável, jogando ali os seus 60 jogos, 65 jogos, eu consigo ver o Clippers brigando por final de conferência. Consigo. Tem um bom elenco de apoio ali com o Zubat, trouxe Brook Lopes, tem John Collins agora, tem Derrick Jones. É um bom time. Chris Dunn, que se provou um excelente defensor de perímetro, na minha opinião, entra na temporada como um dos melhores defensores de perímetro da liga. E tem uma comissão técnica muito competente. Pô, o Tyronn Lue fez um excelente trabalho temporada passada e ele vem fazendo um ótimo trabalho no Clippers. Né? O Van Gundy, que tá na comissão técnica também, cara, um excelente trabalho treinando essa defesa. Então, talvez eu esteja mais confiante do que a maioria no Clippers, mas eu acredito nesse time, cara. Eu acredito nesse time e eu acredito que o Bill realmente foi pro Clippers para tentar ser campeão, o que me deixa feliz, né? Eu fico feliz em ver jogadores tendo essa ambição de ser campeão, né? Ambição essa que o Bill não parecia ter, né? Se você pega as decisões do Bradley Beal na sua carreira, a maioria delas não parece que foram tomadas com base em competição. Né? A última renovação dele com o Wizards, cara, foi uma renovação pensando em dinheiro. Porque o Wizards já não era um time competitivo quando ele renovou. O que fez ele ficar no Wizards foi a quantidade cavalar de dinheiro garantido que o Wizards deu pra ele, com a cláusula de veto de troca. Entendeu? E a ida dele pro Suns, eu não sei até que ponto ele tava pensando realmente em ser campeão. Eu acho que ele só queria ir pra um time melhorzinho. E como o Wizards estava querendo trocar ele a todo custo, acho que ir pro Phoenix jogar com o Booker, com o KD, pareceu uma boa pra ele. Mas eu não sei se ele foi pro Phoenix com essa sede de ser campeão. Agora, me parece que ele tá com essa sede. O fato dele, né, ter só um ano de contrato garantido pode ajudar nessa motivação? Pode. Pode. Ele quer um contrato garantido na próxima temporada. Ele quer assinar por um valor maior. Beleza. Mas eu acho que ele escolheu o Clippers pensando nisso. Porque, repito, ele teve outras oportunidades. Parece que Minnesota estava interessado. Parece que o Bucks estava interessado. E ele escolheu o Clippers. Então, eu acho que ele realmente foi pensando em título. E eu acho que tem chance, cara. Eu apostaria no Clippers para campeão nessa temporada? Não. Vejo uns 3, 4 times no Oeste na frente do Clippers? Vejo. Mas eu também vejo um mundo onde o Clippers consegue chegar numa final de NBA. Como eu disse, se os caras jogarem o que jogaram temporada passada, ficarem saudáveis, e se alguns concorrentes chegarem enfraquecidos no playoff, o que vem acontecendo bastante nos últimos anos, a gente está vendo muitos times chegando baleados no playoff. Temporada passada a gente viu isso bastante. E na anterior também. Então, imaginando esse contexto, eu consigo ver um Clippers chegando na final da NBA. E chegando na final da NBA, cara, um time com Harden, Kawhi, Bill, Chris Paul, dá pra sonhar. Dá pra sonhar. Então, eu vejo um mundo e acho legal aí ver o Bill estando aí com essa motivação, né? Motivação que ele nunca teve, né? Pelo menos na minha visão, tá? Por falar em Clippers, falar sobre Harden, né?
Menino Harden tá aí curtindo as suas férias, né? Ele tá lá na China, fazendo aí o seu tour anual, né? Todo ano ele vai pra China e é um sucesso absurdo, é uma baita atração. A galera lá ama o Harden. E aí, em meio à sua visita na China, ele, né, deu uma entrevista aí pra um acho que é um influencer. E nessa entrevista ele foi perguntado sobre os melhores jogadores com quem ele já jogou. E aí esse menino aqui, que eu não sei o nome, peço perdão, perguntou pro Harden qual seria o quinteto dos caras com quem ele jogou. E aí o Harden deu a resposta dele. Vamos aqui ouvir o Harden. E aí eu vou dar os meus pitaquinhos sobre esse quinteto aí que o Harden montou. Vambora. Wanted to know, out of every teammate you've ever played with, if you could give your best starting five that you would want. Oh, like primes? Yeah, with you in it. Damn. That one was the most liked, by the way. That was crazy. That's a good question. All right, let me think. Center, Joel Embiid. I thought about Dwight. I love Dwight. He's a good dude. Like in his prime. Mhm. Oh, let me start over. Yo, that point guard position is crazy. You got CP, you got Russ, and you got Kyrie. Damn, that is hard. Let me just go. Kyrie, Russ, me, KD, and Joel. That's a good five. I like that team. I like this Small team. team that. On the floor. Olha, ele foi de... Então assim, né, aqui a legenda tá em inglês, né, não tem a legenda em português. Mas ele falou que, pô, é difícil porque ele jogou com muita gente boa, né, na posição de point guard. Ele falou, né, pô, teve Chris Paul, teve Westbrook, teve Kyrie. E aí, no fim, ele montou o quinteto dele com Kyrie, Westbrook, ele, então 3 guards, Kevin Durant e Joel Embiid. Esse foi o quinteto ideal que o Harden montou com seus companheiros de equipe. E assim, primeiramente, muito louco, né? Perceber a quantidade de jogadores picas que o Harden teve como companheiros. Pô, o Harden teve 3 MVPs jogando com ele. Claro, eles não foram MVPs junto dele, tirando o Embiid foi MVP junto dele. Com o Harden sendo importantíssimo pro prêmio do Embiid. O Embiid, ele foi MVP numa temporada onde o Harden foi o jogador que mais deu assistências pra ele. Então o Harden teve uma participação importantíssima no MVP do Embiid. Então o Embiid sim foi MVP junto do Harden, só que Durant e Westbrook não. Mas assim, jogou com muita gente pica, teve esses MVPs, jogou com Chris Paul, jogou com Dwight Howard, né? Pensando aqui em role players picas com o Embiid que o Harden jogou junto. Cara, ele jogou junto de Trevor Ariza, que era um ótimo role player na época ali de Houston. Jogou com Capela, que era um ótimo pivô na época dele ali também. No Thunder jogou com Serge Ibaka. No Philadelphia, tinha o Embiid, jogou com o Tyrese Maxey também. E jogou com o Kawhi, né? Tava falando aqui de... O Kawhi não foi MVP de regular, mas foi MVP de final. 2 vezes depois. Ele foi 2 vezes MVP de final, né? Lá em Toronto, lá em San Antonio. Teve problemas com lesão junto do Harden? Teve. Mas temporada passada o Kawhi jogou muito bem. Jogou com o Paul George. Então, cara, o Kawhi teve... O Harden, perdão. Teve excelentes companheiros. E aí, olhando para os companheiros que ele teve quando jogou com ele, cara, eu diria que o melhor quinteto seria Kyrie, né? O Harden jogou com ele no Nets. No Nets, o Kyrie, apesar das lesões, da maluquice, cara, ele tava jogando pra caralho ainda. O Kyrie teve ótimos jogos em Brooklyn. Então, Kyrie, Harden na 2, obviamente. O Kevin Durant, quando ele jogou com ele no Nets, pra mim o Durant tava num nível muito alto. Pra mim o Durant do Nets é melhor do que o Durant de Oklahoma, tá? Na minha opinião. Então KD, aí eu iria de Kawhi. Apesar das lesões, o Kawhi apresentou um excelente basquete jogando com o Harden. E na 5 eu iria de Embiid, né? Eu iria de Embiid. Agora, se for pegar todo mundo no Prime... Tipo assim, por exemplo, qual Prime foi melhor? O Prime Chris Paul, o Prime Kyrie ou o Prime Westbrook? Eu acho que foi o Prime Westbrook. O Prime Westbrook pra mim foi melhor do que o Prime desses outros dois. Então, no Prime seria o Westbrook. Aí o Harden, obviamente, um dos maiores Primes da história.
e ele tem que estar no time, porque o time é dele, né? Aí seria Kevin Durant, obviamente, no Prime. Kawhi no Prime. E eu vou te falar, isso aqui pode ser meio polêmico, mas no Prime, Howard e Embiid, eu sou mais o Howard. Pra mim, o Prime do Dwight Howard foi melhor do que o Prime do Embiid. Eu sou mais o Dwight Howard de Orlando, né, que enfileirou depois, do que o Prime do Embiid, mano. O Embiid é mais técnico, é mais refinado, sim. Mas eu acho que o Howard no Prime, ele foi mais impactante do que o Embiid. Né, a galera às vezes esquece, mas o Dwight Howard, sendo franchise player, levou o Orlando Magic pras finais da NBA, cara. Coisa que o Embiid nunca chegou perto de fazer em Filadélfia. Isso tem muito peso, mano. Isso tem muito peso. Então, pegando aqui um starting five com o contexto de quando eles jogaram com Harden, seria Kyrie, Harden, Durant, Kawhi e Embiid. Indo agora para um quinteto com todo mundo no Prime, seria para mim Westbrook, Harden, KD, Kawhi e Howard. Concorda? Discorda? Comenta aí que eu quero saber. Mas é muito louco, né, cara? Se tem um jogador que não pode reclamar de falta de ajuda é o Harden, né? Pô, o Harden jogou com muita gente pica, velho. Jogou com muito jogador pica. Sempre teve ajuda. Surreal. Surreal. E nunca foi campeão, né? Pô. É foda, né? Quando não é pra ser, não é pra ser, mano. É muito complicado. Muito complicado. Então, é isso. Vamos agora, rapaziada, pra finalizar aqui o programa. Vamos aqui pro redraft, né? Semana passada acabou que eu não fiz redraft aqui no canal. Uma correria danada, acabou que não deu tempo. Mas nessa semana não irei vacilar com vocês e irei trazer aqui um redraft de uma classe bem interessante, que é a classe de 2009. É uma classe que ficou marcada por Curry e Harden, né, dois dos maiores jogadores dessa última geração vieram dessa classe. Então é uma classe muito que tem um lugar no coração de muita gente. Mas para além dos dois, é uma classe que tem outros nomes bem interessantes. É uma classe profunda, como outras classes que eu já fiz redraft aqui no canal? Não. Né? Tanto que depois da 10ª escolha, meio que eu vou só citar alguns nomes, porque realmente não vai ter muito o que falar sobre os outros jogadores, porque é uma classe que tem uns 10 jogadores. Tem 8 jogadores. 7, 8 jogadores realmente bons. Né? Tem uns 3, 4 fodas. E o resto a galera role player e tal. Então, não é uma classe muito profunda. É uma classe que teve alguns steals muito grandes. Né? O maior deles, o Curry, que foi pick 7. Né? Mas teve, por exemplo, o Danny Green. Danny Green foi escolha de segunda rodada. E é um dos caras mais vencedores dessa classe. Danny Green tem 3 títulos em 3 franquias diferentes. Né? Você teve Wesley Matthews não sendo nem draftado. Né? Joe Ingles é outro que não foi nem draftado. E é um cara que carreira longeva na liga. Então é uma classe que teve steals, teve vários busts, várias escolhas ruins. Teve muita gente atrapalhada por lesões. Né? A primeira escolha é bem esse caso, né? Blake Griffin. Então é uma classe interessante. E aí aqui eu vou fazer o redraft. Irei refazer as 30 escolhas. Só que aqui nesse redraft eu vou focar mais no top 10. Tá? Depois do top 10 eu vou só passar rapidinho. Só vou trocar as escolhas e vou dar uma acelerada. Porque depois do top 10 realmente não vai ter muito o que falar. Tá bom? Então vamos aqui pro redraft da classe de 2009. Começando com a primeira escolha geral, que o Clippers era o detentor, né? E com essa primeira escolha, o Clippers foi de Blake Griffin, né? Que era um prospecto absurdo, um monstro atlético lá em Oklahoma. Era, na época,
era a escolha certa, né? Era a escolha certa. E, cara, não dá pra falar que o Blake Griffin foi uma escolha errada, porque apesar de todos os problemas de lesão que ele teve, cara, ele teve anos maravilhosos em Los Angeles. Jogou muito bem no Clippers. É um dos maiores da história da franquia. É um cara que marcou o nome dele na história do Clippers, né, durante aquele período ali, 2012, 2017, 16, né? Então não foi uma escolha errada. Só que, fazendo aqui o trabalho de engenheiro de obra pronta, o Curry tava nesse draft, né, gente? Então, olhando em retrospecto, o Curry tem que ser a primeira escolha nesse redraft. Curry que foi pick 7, escolhido pelo Golden State. E, mano, não tem por que perder tempo justificando o Curry, né, gente? Pelo amor de Deus. 4 vezes campeão, 11 vezes All-Star, 11 vezes All-NBA, 2 vezes MVP de regular, sendo o único unânime, né? Cara que revolucionou o jogo, mudou o jeito do basquete ser jogado, né? O maior arremessador da história do basquete mundial e com sobras, né? Com sobras. Um cara que foi MVP das finais de 2022, entregando, né, algumas performances, né, históricas, né? Eu acho que o Curry em 2022, individualmente, fez uma das melhores finais da história da NBA. Uma coisa absurda que ele jogou lá. Um cara que foi 2 vezes cestinha da liga. Então, mano, é um cara absurdo, incontestável. E aqui, sem muita enrolação, vai ser a primeira escolha. Vai ser, né, a first pick do draft 2009. Na segunda escolha, obviamente vai ser o Harden. Não tem por que perder tempo aqui. O Harden que foi pick 3. Aqui ele vai ser pick 2. Vai pra Memphis. Que fez uma escolha horrorosa, né? Escolheu o Hashim Thabit. Tipo, quem? Quem é Hashim Thabit? Ninguém sabe. Uma escolha horrível. Uma das piores escolhas da história do draft. Uma coisa absurda. E aí, pro lugar dele, vai James Harden, obviamente. Harden, segundo melhor desse draft, sem sombra de dúvidas. Um cara que no Prime, um dos maiores primes que eu já vi. Uma das maiores armas ofensivas que o basquete já viu. Um jogador que foi 3 vezes cestinha da liga. Foi MVP, 8 vezes ao NBA, 11 vezes All-Star. Ele foi 3 vezes cestinha e 2 vezes líder de assistências. Então, uma arma ofensiva inacreditável. Nunca foi campeão, mas já bateu final de conferência. Já foi finalista de NBA lá em Oklahoma, onde ele foi melhor sexto homem da liga. Então é um dos poucos jogadores na história, ou talvez até o único, que foi sexto homem e MVP. Né? Então é um jogador histórico, na minha opinião, o melhor arremessador de 3 da história do basquete, não chamado Stephen Curry. Ah, Luiz, mas o Ray Allen. Ah, Luiz, mas o Klay Thompson. Beleza. Mas pra mim o Harden entre os humanos, o Harden pra mim é o melhor. O Harden pra mim é o melhor. Tanto em volume como em qualidade de arremesso, cara. Né? A galera não valoriza muito isso, mas o Harden, ele talvez tenha sido o primeiro a executar step backs pra 3 de forma recorrente. Antes do Harden, era um tipo de arremesso que você não via acontecendo, muitas vezes. O Harden banalizou o step back pra 3. E aí, hoje em dia, a gente vê o Luka Doncic fazendo isso direto, vários outros jogadores fazendo isso. Mas o primeiro que fez isso com frequência mesmo foi o Harden. Foi o Harden, né? Então, pra mim, é o segundo melhor da classe, um dos melhores da geração, um dos melhores da história e... Absurdo, cara. Absurdo James Harden. Então ele vai ser a segunda escolha indo pra Memphis. Na terceira escolha, mano, muita gente vai falar do Blake Griffin, né? Que ele é o terceiro melhor da classe. Mas pra mim, não. Pra mim, o Drew Holiday é o terceiro da classe. O Holiday pode não ter o mesmo nome que o Griffin teve, que o DeRozan teve. DeRozan que também é dessa classe. Mas pra mim o Holiday, ele
mano, o que ele fez na NBA, o que ele vem fazendo na NBA, né, joga até hoje, né, ainda tá em atividade, é uma coisa que tem que ser muito valorizada, né, o Holiday, 6 vezes All Defense, 2 vezes campeão em Milwaukee e em Boston, sendo importantíssimo nos 2 títulos, né, 2 vezes All-Star, um cara que já faz um tempo que não tem o status de estrela, mas ele tem um status que é até superior a esse, que é o status de jogador vencedor. Ele é um vencedor. Cara que todo time quer ter. Todo time quer ter um Drew Holiday. Todo mundo que joga com o Holiday, que jogou com ele, fala muito bem dele, fala como ele faz diferença, né? Então, é um jogadorzaço, sou muito fã do Holiday. E mesmo ele nunca tendo tido o mesmo patamar de estrela que o Griffin, que o DeRozan tiveram, eu coloco ele na frente dos dois. Coloco ele na frente dos dois, mano. Pra mim é Drew Holiday na 3, vai pra Oklahoma, pro lugar do James Harden. Inclusive, o que eu adoraria ver o Holiday jogando em Oklahoma é brincadeira, hein? Né? Como torcedor, seria aí um nome que eu amaria ver vestindo o uniforme do gigante. Seria coisa linda. Então, Drew Holiday, terceiro da classe, na minha opinião. Na quarta escolha, a gente teve o Sacramento Kings indo de Tariq Evans, que inclusive foi o novato do ano, né? Foi o calor do ano. Ah, Luiz, mas e o Blake Griffin? Que o Blake Griffin ele jogou só no ano seguinte, né? O Griffin não jogou no seu primeiro ano. Né? E aí o Tariq Evans foi o calor do ano da classe, tendo uma das melhores temporadas de calouro da história da NBA, né? Foi um dos primeiros calouros a meter um 25,5 de média, né? Depois dele, só teve o Luka fazendo isso. Então, assim, foi uma escolha acertada do Kings, só que, olhando para a carreira inteira da galera da classe, não dá para manter o Tariq Evans no top 5, né? Então eu tiro o Tariq Evans na 4 e coloco o DeRozan. Rapaz, Blake Griffin não vai ser um top 4 na classe. Não vai ser. Sabe por quê? Consistência. Talvez o ápice do Blake Griffin na NBA tenha sido superior ao ápice do DeRozan e do Drew Holiday. Talvez. Mas faltou consistência. Tanto o Holiday como o DeRozan tiveram muito mais consistência na liga do que o Blake Griffin. E pra mim isso vale bastante. O DeRozan é um cara que até hoje é um jogador de 20 mais pontos de média. O DeRozan é um cara que foi 6 vezes All-Star, 3 ao NBA. Foi campeão? Não. Chegou nas finais? Não. Mas é um cara, mano, muito grande. Na minha opinião, ele é dono de um dos melhores jogos de mid-range da história da liga. Tá? Pra mim, ele, Jordan, Durant, pra mim ele tá nessa linha. No mid-range. Naquela área da quadra, pra mim o DeRozan é top 3, top 4 da história. Né? O Shai eu acho que já entra nessa discussão também. Mas o DeRozan ele é absurdo, cara. No mid-range ele é uma coisa, mano, inacreditável. Sou muito fã do DeRozan. E pra mim ele vai ser o quarto da classe. Né? Ele que nesse draft foi pick 9, aqui ele vai ser pick 4, indo pra Sacramento, que é onde ele joga hoje em dia, inclusive. Né? Então tem essa coincidência. E aí no top 5, na quinta escolha, aí sim, Blake Griffin. Né? Originalmente o Minnesota foi de Ricky Rubio, que foi uma boa escolha. Acho que foi uma escolha boa, o Ricky Rubio. Claro, tinha o Curry à disposição? Tinha. Poderia ter ido de Curry? Com certeza. Inclusive Minnesota teve 2 chances de pegar o Curry e não pegou, porque Minnesota teve a 5 e a 6. Né? Mas eu não acho que o Ricky Rubio foi um erro. O Ricky Rubio foi um bom armador na NBA, sofreu muito com lesões, mas foi um bom armador. Mas aqui é Blake Griffin, né, gente? Apesar das lesões, de todos os problemas que ele teve, é um cara que, mano, foi 6 vezes All-Star, 5 ao NBA, um dos jogadores mais atléticos da história do basquete. O prime dele foi uma coisa absurda. O problema foi lesão, mano. Sofreu demais com lesão na carreira, mas é um jogador que eu respeito muito. Né? Sou fã do Blake Griffin. E aqui ele vai ser pick 5. Vai pro Minnesota. Tá bom? Então, top 5 da classe é esse.
Curry, Harden, Holiday, DeRozan e Blake Griffin. Pra mim, esse é o top 5 da classe. Na sexta escolha, Minnesota foi de Johnny Flynn. Uma escolha horrível, erradíssima. E pro lugar eu vou de Danny Green. Danny Green que foi pick 46. Né? Foi escolha de fim de segunda rodada. Escolhido por Cleveland. Aqui eu vou com ele na 6, mano. Vou com ele na 6. Um jogador vencedorzaço. 3 vezes campeão em 3 times diferentes. Foi campeão em San Antonio, foi campeão em Toronto, foi campeão no Lakers. Um dos melhores 3&Ds da geração dele. Ali na década de 2010, cara, pra mim ele foi um dos melhores 3&Ds da liga naquele período. Jogadorzaço, mano. Sou muito fã do Danny Green. Foi uma vez ao Defense e poderia ter sido outras vezes também. O prime dele lá em San Antonio foi bizarro. E no Lakers e no Raptors ele jogou muita bola também. Então eu vou de Danny Green aqui, pra mim ele é o 6º da classe, né? Vai ser pick 6. Na 7, o Golden State foi de Stephen Curry, a melhor escolha desse draft, tranquilamente. Não vai estar à disposição. E aí pro lugar do Curry, eu vou com outro armador. Eu vou de Ricky Rubio. Né? Ricky Rubio vai ser a escolha aqui do Golden State. Um jogador que, apesar de todos os problemas de lesão, né, um cara que nas primeiras 4 temporadas dele na liga, ele teve 3 jogando menos de 60 jogos. Né? Sofreu muito com lesões. Na temporada 14-15 ele jogou 22 jogos só, mano. Então o Ricky Rubio ele teve vários problemas aí de lesão. Mas mesmo assim, mano, é um cara de quase 700 jogos na NBA. Um cara que teve 7,4 assistências de média na carreira. Teve 6 temporadas com mais de 8 assistências de média na NBA. Isso tem um peso muito grande. Eu gosto, cara. Eu gosto muito do Ricky Rubio. Um jogador que ficou muito tempo parado do basquete por questões de saúde mental. Mas graças a Deus ele se recuperou e voltou a jogar. Né? Não na NBA, mas voltou a jogar basquete, o que é muito bom. E pra mim ele é o 7º da classe. Deixo o Ricky Rubio na 7, indo pro Golden State. Na 8, a gente teve o Knicks indo de Jordan Hill, uma outra escolha horrível. E pro lugar dele eu vou de Wesley Matthews. Wesley Matthews que nem draftado foi, mas na geração, na década de 2010, ele foi um ótimo role player. Né? Um cara que teve quase 1.000 jogos na carreira na NBA, foram 986, tendo 37,5% de aproveitamento para 3. Né? Então foi um ótimo arremessador no seu prime. Lá no Blazers, que foi onde ele mais jogou, foram 5 temporadas intercalando com 13 a 15 pontos de média, sempre chutando próximo aos 38, 39% para 3. Teve uma boa temporada em Dallas também. Depois ele realmente teve uma caída forte. Né? Teve uma queda forte na carreira. Os últimos 5 anos dele na liga foram bem sofríveis. Mas no prime, assim, o Wesley Matthews foi um ótimo jogador, mano. Bom jogador pra compor rotação. Foi titular durante muito tempo. Então, Wesley Matthews é um bom valor aí pra gente ter na pick 8. E aí você já vê que o nível, né? Depois do top 5, o nível da classe já dá uma queda, né? A gente saiu de jogadores estrelas e já foi pra role players, né? E aí, a partir daqui, irmão, o nível só vai baixando, né? Por exemplo, na 9, Toronto foi de DeRozan, não vai estar à disposição. Pro lugar dele, eu vou de quem? Eu vou de Darren Collison. Né? O Collison foi pick 21, um cara que nunca foi uma estrela da NBA, mas foi um jogador com uma boa carreira. Né? Foram 11 anos de NBA, 711 jogos na liga, tendo 12,5 pontos de média, com 5 assistências. Um cara que sempre foi muito sólido, né? Dos 711 jogos na liga, 518 foram como titular, então ele teve uma carreira boa. O prime dele lá em Sacramento foi muito bom, jogou muito bem em Sacramento, jogou também bem em Indiana, lá em 19. Mas, mano, é um cara que nunca chegou perto de ser elite da posição. Mas é um bom jogador e dá pra colocar ele em 9º aqui na classe. Em 10º, o Bucks foi de Brandon Jennings,
Um cara que teve um ano de calouro bom, mas, né? Só isso. Teve aquele jogo de 55 pontos como calouro, que foi um jogo, né, bizarro assim. Mas só isso também. Depois o Brandon Jennings foi um baita de um peladeiro até o fim da carreira. E pro lugar dele, mano, eu vou colocar um outro peladeiro, que foi o Ty Lawson. Né? O Ty Lawson, que encerrou suas atividades na liga em 2017 por conta, né, de problemas aí com álcool. Ele foi pick 18 e, mano, ele teve, né, uns 5, 6 anos ali muito bons na liga, né? Teve ali em Denver mesmo. Cara, ele jogou muita bola, quase foi, né, quase é forte, né, mas ele ficou em 12º na corrida para MVP na temporada 12-13, entregando quase um 17-7 de média. Um jogador que em transição era muito rápido, era muito letal, bom no mano a mano, habilidoso, mas, mano, era um cara peladeiro e era um cara que curtia muito a noite, né? O que ferrou com o Ty Lawson foi a noite, mano. A noite acabou com ele. É um cara que tinha problemas sérios com álcool, né? Mas, mano, o prime dele foi bom. Foi muito bom. Ele era um armador acima da média no prime. Acima da média. Daria até pra colocar ele na frente do Darren Collison. Mas pela solidez eu permaneço com o Darren Collison e deixo o Ty Lawson aqui na 10. Tá? Então, fechando o top 10 da classe, eu vou de Ty Lawson. Eu vou com o nosso menino Boate, né? Aí na pick 10. E aí, cara, depois disso, aí o bagulho é... Aí a gente vai só passar aqui pelos nomes, né? 11ª escolha, o Nets foi de Tyrese Williams. Pro lugar dele, eu vou colocar o Patty Mills. Eu vou de Patty Mills aqui, na 11. Foi campeão, foi um role player excelente lá em San Antonio. Ótimo arremessador, bom defensor ali on ball. Então, acho que ele vai ser o 11º da classe. Na 12, o Bobcats foi de Jared Henderson. Pro lugar dele eu vou de Jeff Teague. Cara que nunca foi nada demais na NBA, mas teve um ano lá em 2015 onde ele foi muito bem em Atlanta, chegou a ser All-Star, né? Foi uma vez All-Star. Eu acho que é justo colocar ele na 12. Na 13, o Pacers foi de Tyler Hansbrough. Pro lugar dele eu vou colocar o Taj Gibson, um cara com 1.002 jogos na NBA, teve uma passagem muito boa em Chicago, jogou muito bem por lá, bom reboteiro, um cara que faz o arroz com feijão no ataque e na defesa também faz o arrozinho com feijão. Seria uma escolha boa na 13. Na 14, o Suns foi de Earl Clark, pro lugar dele eu vou de Joe Ingles, bom chutador, bom tamanho ali, fazia um pick and roll interessante lá em Utah junto com o Gobert. Acho que seria um nome bom. Na 15, o Pistons foi de Austin Daye. Pro lugar dele eu vou de Tariq Evans. Foi novato do ano. Teve ali alguns anos muito bons na NBA. Até em New Orleans ele jogou bem. Mas depois, ladeira abaixo e teve problemas com drogas, né? O Tariq Evans ele foi expulso da NBA por conta de drogas, né? Em 19 ele foi expulso. Então teve uma carreira curta, com muitas lesões, mas ele teve bons momentos. Então acho que dá pra colocar ele aqui na 15. Na 16 o Bulls foi de James Johnson. Pro lugar dele eu vou colocar o Patrick Beverley, um cara que nunca foi fora de série, mas foi um role player muito bom na NBA, 2 vezes All Defense, teve uma passagem lá em Houston muito boa, né? Então acho que ele é uma boa aqui na 16, dá pra ser o 16º da classe. Na 17, o Holiday foi a escolha do Sixers, uma escolha excelente, mas aqui ele não tá disponível. E aí pro lugar dele eu vou acho que eu vou de DeMar Carroll. DeMar Carroll, bom 3D ali, teve ali uns 3, 4 anos muito bons na NBA, mas nada muito além disso. Aí dá pra colocar ele na 17. Na 18, em Minnesota, eu vou colocar o Brandon Jennings. Teve um ano de calouro bom,
um ótimo jogo de 55 pontos, assim, mas depois disso nunca mais fez nada relevante na liga. Mas teve ali um certo protagonismo, então o 18º da classe acho que dá pra ser ele. O 19º eu vou colocar o James Johnson. Foi escolha 16 em Chicago, aqui ele vai pra Atlanta na 19. Bom defensor no seu prime. E é isso. E é isso. Na 20, em Utah, eu vou colocar o Aaron Baines. Um defensor sólido no garrafão. E em algum momento da carreira ele adicionou uma bolinha de 3 razoável. Então dá pra colocar ele aqui. Na 21 eu vou de Wayne Wellington, indo pra Hornets. Um cara que teve 5 temporadas com aproveitamento bem bom ali no perímetro, né? Em Miami, eu acho que foi onde ele mais jogou. Teve quase 12 pontos de média e tal. Acho que dá pra ser ele. Em 22, eu vou de Jody Mix, indo pra Portland. Bom chutador, mas só também. Aí eu vou de Jerebico na 23. Um cara que tinha um rebote, espaçava a quadra. Ok. Na 24, eu vou de Caspi. Eu vou de Omri Caspi, que foi pique 23, né? Mas aqui eu vou colocar ele na 24, indo pra Dallas. Um conector ali, um bom role player. Acho que dá pra ser ele. E aí, mano, aqui ó, na 25. Deixa eu ver. Acho que dá pra... Ah, cara. Ó, vou te falar. Eu vou colocar o Sérgio Llu. Sérgio Llu foi pick 34. Nem jogou na NBA, né? Acho que nem chegou a jogar na NBA, mas é um cara que teve uma carreira brilhante, né? Acho que tá jogando até hoje, né? Se não me engano, joga até hoje. Fez uma Olimpíada muito boa lá pela Espanha. Foi a Olimpíada ou Copa do Mundo? Acho que foi a Olimpíada que ele foi muito bem. Copa do Mundo acho que ele foi bem também. Jogador histórico pro basquete espanhol, né? Jogou muito na Europa. Eu vou com ele aqui, vou dar uma moral pro Sérgio Llu. Em 26. Cara, difícil, né? Porque aqui agora, irmão. Cara, complicado, mano. Ah, mano. Sei lá, acho que dá pra ir de um Dante Cunningham. Aí em 27, indo pra Memphis. Acho que eu iria de DeJuan Blair. 28, indo pra Minnesota. Nick Calatz, talvez? Nick Calatz, talvez? Aí vai sobrar quem? O Marcus Thornton, que pode ser o 29, indo pra Los Angeles. E... quem mais? Um Jordan Henderson, talvez? Um Jordan Hill? Acho que eu vou de Jordan Henderson. Acho que eu vou de Jordan Henderson pra fechar na 30. Acho que é isso. Acho que é isso. É isso. É isso. Então, tá aí mais um redraft entregue pra vocês. Gostaram? Concordam com o meu redraft? Comenta aí. Comenta aí a próxima classe que vocês querem que eu faça o redraft, né? A mais comentada será a escolhida para fazer parte deste quadro maravilhoso aí na próxima semana. E é isso, né, gente? Pro programa de hoje é isso. Obrigado a todos pela audiência. Quero agradecer também a todos que se inscreveram no meu novo canal, né? Para quem não sabe, eu tô com um canal novo aí na pista, que é o Switchzeira, que é um canal dedicado a reacts, mas aí reacts fora do basquete, né? Ontem mesmo eu soltei um react do Nômade Raiz, né? Obrigado, inclusive, a todos que assistiram o vídeo. Valeu. Hoje eu soltei um react
de alguns memes, tá? Ficou bem divertido. Quem puder dar uma moral, vai lá. O link do canal novo vai estar na descrição aqui do canal, na descrição do vídeo, e vai estar também aí no chat, pra quem tá acompanhando a estreia. Eu vou jogar o link do canal aí no chat, então quem puder dar uma moral, vai lá. Lancei ontem o canal, já estamos aí batendo 1.050 inscritos. Então, obrigado mesmo a força de vocês. E vamos lá, cara, vamos seguir aí os trabalhos, né? Seguir no Switch TV Show, seguir o Switch TV BR, seguir o Switchzeira, muita coisa agora, né? Trabalho realmente não para por aqui. Viciado em trabalho, né? Não tem como, tem que respeitar. E é isso, gente. Obrigado mesmo a todos pela audiência. Tamo junto, grande abraço. A gente se vê amanhã com mais conteúdo. Beijo no coração de vocês e tchau.